O sonho de Ben-Hur é seguir carreira na área de computação. Para isso, dá-lhe treino na redação e nos estudos na frente do computador. A preparação é para prestar o Enem pela segunda vez. O desempenho no ano passado foi atrapalhado pela pandemia. Como vários estudantes da periferia, ele tem que conciliar o estudo com o trabalho. Ele ajuda na loja de cosméticos da mãe e no bazar de um projeto social no Morro das Pedras, na região oeste de Belo Horizonte. Aliás, se não fosse a internet gratuita no local, dificilmente ele conseguiria estudar. Normalmente eu chego aqui cedo, limpo tudo, aí a partir das 9 horas eu só fico no estudo. Aí chega 10, 11 horas eu abro a loja, aí demora mais ou menos uns 20, 30 minutos até o primeiro cliente aparecer e aí é um tempo suficiente para estudar um pouco, sabe? O Enem de 2021 bateu o recorde negativo de inscrições, pouco mais de 3 milhões. No ano passado, foram 6 milhões de inscritos. A Ariene coordena uma rede de cursinhos pré-Enem para negros e camadas populares. Para ela, essa foi a população mais prejudicada nessa edição. Além disso tudo, a gente passa por questões financeiras, né? O nosso país tem passado por um problema financeiro e isso afeta e vem afetando os nossos educandos. No ano passado, 63% dos inscritos eram negros, pardos, amarelos ou indígenas. Em 2021, esse público caiu para 56%. Por outro lado, os brancos passaram a ter mais representatividade. Saltaram de 34% para 41%. O lado financeiro pesa muito. Neste ano, alunos que tiveram isenção da inscrição e faltaram no ano passado não puderam requerer o benefício novamente neste ano, salvo se conseguissem justificar a ausência com documentos como boletim de ocorrência ou atestados de óbito de parente próximo. Muitos deles ocupam como casa uma sala menor do que essa onde nós estamos. E a família deles é composta de 5, 6, 7 pessoas, sendo avós, pais e irmãos. E o medo de ir fazer a prova, de pegar o Covid, trazer essa doença para casa, fez com que alguns deles não quisessem participar da prova. Mas esse é só um dos fatores. O Supremo Tribunal Federal determinou a reabertura dos pedidos de isenção da taxa sem precisar justificar a ausência. A notícia é comemorada, ainda mais com o agravamento da crise. Um arroz que custava R$ 7, R$ 8, passando a custar R$ 16, para a gente é muita coisa. Então, se eu for pensar em comer e estudar, em alimentar a minha família e estudar, eu vou ter que alimentar a minha família. Pois é, e para saber como é que está a situação, a preparação desses candidatos, tanto na rede pública como também na privada, nós vamos dar agora um giro com os nossos correspondentes pela região do estado. Eu quero começar com a Laura. Ô Laura, a gente viu na reportagem, é muito triste, né? Mas é uma realidade brasileira. Infelizmente, a situação tem piorado cada vez mais. Muitos jovens, inclusive, perderam pais, mães, tios, pessoas que ajudavam, inclusive, com renda em casa. Ou seja, é uma situação que nós vamos ver com o passar do tempo, como é que vai ficar, né? E o ensino, claro, ficou comprometido, principalmente das escolas estaduais, né, que não tivemos aulas, as aulas foram online, nem todo mundo conseguiu aí estar adquirindo o conhecimento necessário. Como é que está a situação aí pela Grande BH? O que já está sendo esperado para a prova desse ano? Pois é, Elias, ver essa reportagem, né? Olha só que preocupante, né? Inclusive, né, para quem está fazendo pré-vestibular nesse momento, já é uma situação super estressante se fosse normal, né? Se a gente não tivesse em pandemia. Imagina atualmente, em que todo mundo teve que fazer a maior parte do período de forma remota, né? E agora que está começando a poder voltar para as escolas, né, presencialmente. O ensino médio foi autorizado aqui em Belo Horizonte e nas outras cidades aqui do entorno, da região metropolitana, muito recentemente, né? Agora os cursinhos pré-vestibular, os cursinhos também de concurso foram autorizados pela Prefeitura de Belo Horizonte desde abril. Então, desde esse período, os estudantes já puderam retomar devagarzinho para as aulas presenciais, mas com todas aquelas regras, né? Toda aquela preocupação de usar máscara, de manter distanciamento, né? Tentando vacinar o mais rápido possível. Muitas desses jovens sem poder vacinar ainda, como a gente viu na reportagem também, menores de 18 anos, agora que vão começar a receber as doses contra a Covid-19, então tem a preocupação de voltar para casa, levar a doença, como a gente viu aí na reportagem, e também de se infectar, né, porque os adolescentes também podem se infectar, podem ficar em situação grave também com a Covid-19, né, então tudo isso é uma grande preocupação que atrapalha
principalmente essas populações mais vulneráveis, que precisam escolher entre trabalhar e estudar, que não tem essa opção de poder simplesmente estudar e que outras pessoas vão cuidar da vida financeira deles, né? Então isso tudo é muito preocupante, né, Elias? E aí eu fui dar uma olhada de como que estão os cursinhos populares aqui de Belo Horizonte, que existem vários, né? E 6 deles são ligados à Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG, como eu já falei algumas vezes aqui, ainda não retomou as aulas presenciais. Então, quem recebe essas aulas de cursinhos populares, aulas gratuitas, que são dadas por estudantes da própria Universidade Federal, esses estudantes ainda não puderam retornar para as aulas presencialmente, né? Isso porque o campus da UFMG, todas as unidades, estão ainda sem receber os estudantes. Por enquanto, só o setor administrativo e de pesquisas é que está podendo funcionar de forma presencial. Então, eu tenho aqui, inclusive, os nomes desses cursinhos populares para quem quiser anotar e já buscar uma forma de participar, porque os editais são abertos com frequência. Tem o cursinho Equalizar, Humanizar, Guimarães Rosa, Dom Quixote, Face Educa e Pró-Migrantes. São cursinhos voltados para várias áreas de humanidades, de exatas. E aí, quem se enquadra em situação de vulnerabilidade, que não pode pagar por um cursinho, tem essa possibilidade na UFMG. Elias. Pois é, Laura, e você que nos acompanha aqui, às vezes, né, duvida se realmente é necessário toda essa questão de cursinhos sociais, é só perceber a diferença entre o estudo numa escola privada e também para uma escola pública, não é? Não somente o estudo, mas também as características da estrutura, né, que é o mínimo que uma pessoa precisa para ter uma aprendizagem digna. Agora, como é que está a situação também aí pelo campo das vertentes, Sabrina? Olha, o muro por aqui está bem mais alto também em relação à pandemia e a preparação para o Enem, viu, Elias? Aqui nós temos umas realidades totalmente diferentes. Por exemplo, os cursinhos particulares com seus alunos, o formato e também as aulas online. Alguns cursinhos ainda continuam no formato online. Cursos populares, infelizmente, ainda não estão funcionando na cidade ou nas cidades próximas por conta da onda que nós entramos agora e essa reorganização para que isso acontecesse, porque as aulas começaram há pouco tempo, né? E ainda estão nesse formato híbrido. Eu conversei com o diretor da escola estadual, que é a Escola Estadual Professor Soares Ferreira. Ele disse que dentro desse contexto de todas as dificuldades, ele tem Sabrina, a gente está com alguns problemas técnicos no seu sinal, mas enquanto a gente está tentando consertar, eu quero voltar agora com o Ricardo. Ô Ricardo, como é que está a situação também na Zona da Mata? Existe algum cursinho popular? Como é que está a situação por aí? Transitória que só fez esse pique. Pois Eli, a gente está com essa expectativa, né, de saber como é que vai ser o Enem esse ano também, aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Esses cursos populares são boas opções para os estudantes que não têm condições de pagar neste momento para ter um ensino melhor, mas de fato vai ser um Enem extremamente atípico em relação aos anteriores. Aquela turma que está na escola privada, né, no ensino privado, vai levar vantagem. Tem vários cursos que já estão retomando, inclusive, esse trabalho presencial. Aliás, os cursos livres em Juiz de Fora, eles já estão atuando desde algum tempo. Na faixa amarela, eles podem receber até 9 alunos em sala de aula, com todos os protocolos de distanciamento, os protocolos sanitários. Então, esses cursos têm têm feito divulgação sobre esse trabalho e têm tido uma boa resposta por parte dos estudantes que estão acompanhando nessa reta final dos estudos para ter um desempenho bom no Exame Nacional do Ensino Médio, versão 2021. Professores particulares também estão se ajeitando para atender os alunos. Enfim, é um final de ano para a turma da educação aí bem movimentado com esse Enem. A gente espera que os estudantes das escolas públicas possam, de certa forma, conseguir se equiparar de alguma maneira com esses outros estudantes, porque o desnivelamento vai ficando cada vez maior na medida em que a pandemia vai avançando e não se tem aí um cenário positivo, né, para a escola pública. A pandemia ela desnudou completamente a realidade do ensino no país, né? Hoje está muito claro, evidente e gritante esse desnivelamento entre o ensino privado e público no país essa diferença, infelizmente, ficou muito maior do que já era.
Ô, Elias, duas notícias rápidas antes de encerrar minha participação. A primeira é que houve um pique de luz agora há pouco, rapidamente, no centro de Juiz de Fora. Não chegou a ser um apagão, segundo a CEMIG, mas vários pontos ficaram sem luz. A CEMIG agiu rápido para restabelecer a energia na área central de Juiz de Fora. Neste momento não há problema. E a segunda informação é que o presidente do Tupi, José Luiz Mauler Júnior Juninho, foi conduzido para o Ceresp, onde vai passar a noite. Ele não pagou a fiança, então se recusou, inclusive, a depositar o valor de R$50 mil, então vai passar a noite no Ceresp. Ricardo, a gente também teve um probleminha aí com o seu sinal, mas foi bom, pelo menos a gente conseguiu atualizar a situação do diretor do Tupi, a situação da volta também da energia aí no centro de Juiz de Fora. Nós também conseguimos voltar agora com o seu sinal, Sabrina, mas a gente já está caminhando aí para o final do jornal. A gente sabe que, infelizmente, acabam acontecendo esses problemas técnicos, mas não tem problema. Mensagem foi passada com muita clareza, a gente agradece muito. E amanhã eu volto a falar com vocês, viu? Aguardo vocês aqui amanhã às 6h10 da noite.